Na paz do Senhor Jesus, boa tarde, na paz do Senhor. Mais uma escola bíblica, estamos aqui desenvolvendo esse trabalho durante esse trimestre, tendo como tema a expansão da igreja e o martírio de Estevão. Lição de número 5. Também eu convido você, nesse momento, a adquirir a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que está uma bênção, que estaremos estudando durante esse trimestre, Atos Apóstolos, até aos confins da terra. Então, você pode adquirir em uma das livrarias da cidade. Okay? Nesse momento, nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, fazermos uma oração breve. Pai, nós te louvamos, abençoa a todos que estão participando dessa escola bíblica dominical, Senhor, nesta tarde, abençoa cada um, e que possamos estar esclarecendo aquilo, Senhor, que tem trazido alguma dúvida acerca da tua palavra e do assunto aqui que será ensinado. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lição de número 5, estaremos estudando os capítulos 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, a expansão da igreja e o martírio de Estevão. Nosso texto áureo encontra-se em Atos capítulo 6, versículo 7, que diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nossa verdade prática: a igreja de Jesus Cristo foi destinada a crescer, ela avançará com ou sem oposição. Ela avançará com ou sem oposição. Sigamos para o nosso estudo. Como bem disse a palavra, aqui temos a instituição de diáconos, o sermão e o martírio de Estevão, os dois capítulos 6 e 7 de Atos dos Apóstolos. A distribuição de alimentos. Atos capítulo 6, versos 1, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aleluia. Ora, era um serviço que se prestava, o servir as mesas. Então, as viúvas estavam sendo esquecidas, principalmente as viúvas dos helenistas. Os helenistas, naquela época, era um grupo de judeus cristãos que tanto a sua cultura quanto a sua língua, ela era grega. Eles eram muito abertos, mas críticos com relação a alguns assuntos. O grupo dos hebreus, eles eram formados por judeus cristãos também, de língua aramaica e de cultura hebraica, ligados à cultura e costume do judaísmo, precisamente. Então, houve-se aí um conflito. O que fazer? Os apóstolos iriam servir as mesas, já que eles estavam também ministrando a palavra, já que eles tinham que orar, Então era necessário que alguém fizesse isso, para que os apóstolos tivessem tempo para orar, jejuar
e se aplicar na palavra para poder transmitir. Né? Então surge a necessidade, a igreja cresce, se multiplica, e aí, se multiplicando a igreja, se multiplicam os problemas, certo? O problema das igrejas. Na igreja, um dos problemas era a necessidade, né? Como diz aqui, né? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que era isso? Do alimento. A distribuição do alimento. Então elas eram esquecidas quando se distribuía o alimento. Então os apóstolos se reuniram em consenso e entenderam que deveriam levantar homens fiéis, homens íntegros, né? Que preenchesse essa necessidade, né? Então, por quê? Porque se entendia que essa classe de viúvas, elas necessitavam de uma atenção melhor, né? Naquela época era muito difícil, né? Quando uma pessoa ficava viúva, né? Ela ficava aos cuidados da igreja. A igreja tinha a responsabilidade, o compromisso de cuidar dessas pessoas, dessas viúvas, né? Muito bem. Então, a distribuição de alimentos. Eles entenderam, ou aqui estava o conflito. O que fazer? Então, a resposta veio em seguida. Deveria, né, se formar uma equipe, e essa equipe ficaria responsável pela distribuição e incluiria nessa distribuição as viúvas dos helenistas. E aí o problema estaria solucionado. Então, pensou-se, como está escrito lá em Atos 6, no capítulo 6, versos 3, diz assim: mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Daí, eles encontraram a solução. Vamos escolher 7 homens. E o que me chama a atenção é que os 7 homens que foram escolhidos foram justamente do grupo helenistas, dos quais 2 deles, Filipe e Estevão, se destacaram na palavra e na operação de milagres. O reconhecimento de nossas limitações ou distrações exige grandeza, e os apóstolos não centralizavam tudo neles mesmos. Essa é uma diretriz fundamental em qualquer liderança. Não podemos centralizar tudo em nós, né? Nós precisamos delegar, mas delegar para as pessoas certas. Às vezes você delega para alguém e acontece o que aconteceu, né? Que muitas das vezes você delega para alguém, a pessoa não faz aquilo que você delegou. Isso vai já gerar um outro conflito. Então é muito importante que as pessoas que estejam ao seu lado nos trabalhos, né, possam serem pessoas voltadas totalmente ao ministério e serem pessoas fiéis, pessoas ensináveis, né? Pessoas fiéis, pessoas disponíveis para esse serviço, né? Então, por isso se instituiu o diácono, né? E o que significa essa palavra, né? Diácono, né? Diácono significa serviço, né? O que seria mais aproximado de um diácono nos dias de hoje? Um garçom, aquele que serve a mesa. Algo mais aproximado seria um garçom. Então, o garçom está ali, você está sentado, ele está lhe servindo. Ali é a função dele.
Essa é a função do diácono, de servir. Né? Então existem duas perguntas aqui interessantes. A primeira qual é? A primeira diz assim: isso exige mesmo a minha ação ou presença? Você que é líder, você que lidera uma célula, você que lidera um departamento, você que é pastor, enfim, será que é necessária a sua presença ali para que as coisas tomem caminho? Segundo, há outras pessoas que podem fazer isso de modo até mais eficiente. E você, como é um bom líder, você que é um líder visionário, você precisa ter o olho clínico para identificar essas pessoas. Para isso você precisa ser uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, uma pessoa que conhece a palavra e tem intimidade com o Eterno. Porque senão você vai colocar pessoas que vão estar remando contra você, né? E isso vai trazer uma certa dificuldade, né? Então, a resposta dos apóstolos para aquele grupo de pessoas, dos helenitas, certo? Foi constituir 7 homens que preenchesse os seguintes requisitos, né? Os seguintes requisitos, né? Para que o problema viesse a ser amenizado, né? Então, ele diz assim: mas irmãos, escolhido entre vós 7 homens de boa reputação, integridade, um bom nome, né? Cheios do Espírito Santo, ou seja, tenham a sensibilidade do Espírito, né? E de sabedoria, aos quais, agora em detalhe, essa sabedoria aqui não é aquela sabedoria humana, mas é a sabedoria de discernir a vontade de Deus, entendeu? Ter o ouvido afinado para ouvir a voz de Deus, né? Terceiro ponto: implementação e resultado. Implementação e resultado. Atos 6,7 diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, né? Diz que após o início dos trabalhos, dos 7 diáconos e solucionada a discórdia entre os cristãos, o testemunho da igreja cresceu em termos de comunhão, cresceu de tal forma que o Evangelho de Cristo foi propagado, e a Bíblia diz que as pessoas caíam na graça dos apóstolos. Os apóstolos caíam na graça do povo, né? Muito importante isso. O Evangelho de Cristo é infinitamente mais poderoso para nos unir do que qualquer diferença sociocultural para nos separar. Então, não que está tendo um problema sociocultural, que ali era um problema social, né? Que isso, em vez de trazer a solução, né? Só o problema, não, você tem que trazer a solução também, né? Às vezes a pessoa só apresenta o problema, mas não dá nenhuma solução, né? Veja bem que a solução para esse problema aqui foi constituir 7 homens, 7 diáconos, e o problema foi resolvido, né? E esses homens foram tirados justamente do mesmo grupo, porque conhecia quem eram as viúvas. Imagine você, uma igreja que tem 100 membros, o pastor ainda consegue identificar, mas uma igreja que tem mais de 100 membros, já começa a ficar difícil. O pastor já não tem como identificar todo mundo, né? Então está aí que é necessário
essa formação de liderança para que todos possam seguir em comunhão e a obra de Deus não sofrer por conta de qualquer tipo de desavença entre os próprios cristãos. Amém? Segundo ponto, o diácono ontem e hoje. O diácono ontem e hoje. Primeiramente, nós precisamos entender que nós devemos valorizar os oficiais da igreja. Quem são os oficiais da igreja? São os diáconos, os presbíteros, os pastores, né? A liderança em geral. Servos. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Não é razoável. Né? Então, como você já bem sabe, eles constituíram esses diáconos. E o que é um diácono? Né? Conforme Atos dos Apóstolos, é quem serve a mesa. É quem serve a mesa. Ou seja, um servo da igreja. Um servo da igreja. A palavra diácono é sinônimo de ministro também. Né? O diácono é só para servir a mesa? Não, ele pode pregar, ele pode dirigir um culto, pode celebrar uma ceia. O diácono está aí pronto. Ele não pode ser esse diácono que chega na igreja, senta lá no último banco, termina o culto e ele vai embora. Né? Ele precisa ser um diácono, não aquele diácono que só faz mandar, só quer mandar. Não, ele precisa fazer. Ele foi chamado, o diácono, a diaconisa foram chamados para fazer, para realizar um serviço para a obra do Senhor, né? Na obra do Senhor, né? Servir as mesas, né? Os primeiros diáconos do Novo Testamento foram os anjos, assim como está registrado lá em Marcos 1,13, no sentido de que serviam ao Filho de Deus. Jesus foi o supremo diácono, pois veio para servir. Marcos 10,45, né? O Senhor diz: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Assim podemos afirmar que o diácono tem a sua mais sublime expressão em Jesus, o supremo exemplo de servo. Você quer e deseja servir a igreja, você precisa ter esse sentimento que Jesus tinha e tem, né? Como Paulo diz também, como os apóstolos eram desejosos de estar servindo a igreja. E quais eram os requisitos bíblicos para que se levantasse diáconos? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos de serviço. Vamos nos ater a Atos, sabendo que em 1 Timóteo 3, 8, 15, o assunto é ampliado e pode ser estudado em paralelo. 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, versos de 8 a 15, diz assim, olha o que diz aqui Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versos 8 a 15, olha o que diz: do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitados de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados. Isso aqui é importante. Primeiro, estes devem ser primeiramente experimentados. Você vai ser experimentado em meio a conflitos, ao serviço. Ou seja, você é o primeiro que está de frente da obra. E caso se mostrarem irrepreensíveis, que
que exerçam diaconato. Do mesmo modo quanto as mulheres, aleluia, enfim. Deus está aqui, através do apóstolo Paulo, dando a orientação necessária para que esses homens venham a ser dirigidos por Deus e façam o serviço necessário na casa do Eterno. Hein? Vamos para o terceiro item. Nós já falamos sobre os requisitos, mas eu gostaria de me empreender mais agora. Boa reputação. Alguém de quem se fala bem. Um crente de má fama é incapaz para o diaconato. Exige-se para isso que tenha uma vida íntegra. O diácono precisa ter uma vida íntegra. Precisa ter palavra. Pode ter duas, não pode ficar qualquer coisa se irritar, né? Qualquer coisa abandonar o serviço. Não, ele tem que entender que ele foi chamado para fazer uma grande obra. Segundo, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas, não é só ter visão, não é só falar em profecia, é ter uma vida de comunhão, ter uma vida piedosa, uma vida sincera, uma vida cheia dos frutos do Espírito, como está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Então, esse diácono ele precisava ser cheio do Espírito, ou seja, cheio dos frutos do Espírito, ser piedoso, ser sincero, né? Se a pessoa realmente tivesse a sensibilidade espiritual em ouvir a voz do Eterno. E terceiro critério, né, seria a sabedoria, que difere de ciência, cultura ou erudição. E alguém que tem compreensão adequada dos caminhos e vontade do Eterno. Alguém que sabe os preceitos de Deus e os pratica. Aquele que não só sabe, não só tem um conhecimento, mas pratica. Por isso, né, se você é um diácono, está na nossa igreja, né, e se não encontra enquadrado nessa situação, faça uma reflexão. Chegou a hora de você mudar, chegou a hora de você, né, vestir a camisa e dizer: eu sou um diácono, sou servo do Deus Altíssimo. Né? Eles foram chamados para solucionar o problema, ou seja, eles são solucionadores de problemas. Eles não são aqueles que traz problema, eles solucionam os problemas. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Né? A distribuição diária. Então eles eram as pessoas que foram levantadas pelos apóstolos para resolver esse conflito. E esse conflito, né, que gerou uma murmuração na igreja, poderia prejudicar o bom andamento da igreja. Né? E a igreja ela precisa ser uma referência de comunhão, uma referência de unidade. A igreja precisa ser essa referência. Tá? O ministério, assim como os apóstolos, eles tinham o ministério da palavra. Os diáconos tinham o ministério da mesa, o ministério das mesas, que se apoiavam e se completavam, ou seja, eles auxiliavam os apóstolos, né? Eles auxiliavam os apóstolos. A igreja tinha problema, não se engane, toda igreja tem problema.
todas, sem exceção, a nossa, a sua, você que estará nos assistindo no YouTube, eu quero dizer que todos. O que você precisa fazer é entender que você foi chamado para uma grande obra. Por acaso, eu fui chamado para uma grande obra na Assembleia de Deus. Eu não vou dizer que a minha igreja não tem problema sim. Mas a diferença é que o Espírito Santo que está em mim testifica que todos são meus irmãos, porque são filhos de Deus. Né? Os exemplos seguidos de Estevão e Filipe mostram que um diácono cheio do Espírito é capaz de fazer. É capaz de fazer. Eles são desembaraçadores e solucionadores de problemas. Eles não apenas trazem o problema, não, eles já trazem a solução, né, da forma melhor, de uma forma mais ordeira, e promove a comunhão. Eles não andam com mexerico, com fofoca, com conversa, não. Eles trazem a solução, né, para resolver, para que aquela murmuração ela seja aplacada. Terceiro ponto e último, o sermão e martírio de Estevão. Essa terceira perseguição em Atos, essa é a terceira perseguição em Atos. Todas são relacionadas com o avanço da igreja. Não se engane, toda vez que a igreja avança, alguma coisa acontece. Ela é perseguida de alguma forma. Talvez você nem entenda, talvez você nem compreenda porque está acontecendo isso. Não, sabe por quê? Porque você, como igreja, como membro da igreja, como participante da igreja, está avançando, como a igreja estava avançando, né? Mas ao mesmo tempo, esse incidente leva a expansão geográfica da igreja. Ou seja, quando Estevão morre, né? Quando Filipe, né? Filipe traz um sermão de salvação, né? O Estevão também pregando a palavra, né? De uma forma poderosa, né? O sermão de Estevão, né? Que foi um sermão poderoso, né? Que quando ele foi inquirido, perguntaram assim, então lhe perguntou o sumo sacerdote, portanto é isto? É assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. Estevão e Filipe são dois diáconos que se destacam na pregação e realização de prodígios em nome do Senhor dos Exércitos. O sermão de Estevão, ele é o mais longo de todos no livro de Atos, né? Ora, só que como eles perderam o sermão, não tinham como argumentar, caluniaram Estevão. Falsas acusações foi a arma usada, né? Satanás, ele usa as mesmas armas. Falsas acusações são uma arma antiga do inimigo, né? O curioso é que Estevão não se defende. Ele não se defende, ele apenas prega a palavra, mas prega com avidez, prega com consciência, prega com segurança, né? Ponto 2, a rejeição do Espírito Santo, né? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis, né? É curioso que até aqui a igreja é composta unicamente de judeus. A partir desse momento, a partir desse sacrifício, a partir desse assassinato, a partir desse momento que Estevão
passou a ser mártir, o primeiro mártir, né? Com a rejeição do Evangelho pela liderança máxima de Israel, inicia-se a abertura da pregação aos samaritanos e depois aos gentios, conforme Jesus havia ordenado. Atos 1:8. Ficai em Jerusalém, para que recebais poder. Né? E depois de receber esse poder, né? Esse poder não é para ficar dentro das igrejas, não. Esse poder é para pregar o Evangelho. Esse poder é para proclamar a salvação. Né? Então nós devemos ir para Samaria e os confins da terra, se for necessário, pregar a palavra do Senhor. Terceiro ponto, martírio de Estevão. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. A situação, que já era tensa, fica pior quando Estevão diz que via os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia. Então, o que é que nós observamos aqui? Um diácono cheio do poder de Deus, pregando a palavra do Senhor, pregando a verdade. Estevão é morto por apedrejamento, era a morte por heresia, né? Permitida pelo Império Romano aos judeus. Tentaram fazer isso com Jesus e não conseguiram. Foi um assassinato em nome de Deus. Lucas diz que ele morre com uma oração nos lábios. Também menciona aí a presença de Saulo, que está vibrando nesse assassinato, né? Ele está vibrando, né? O verbo significa que Saulo se regozijou com a morte de Estevão. Esse episódio marcou profundamente a vida de Saulo e contribuiu para a sua conversão. O verbo sinedokon significa que Saulo se regozijou, se alegrou, vibrou com a morte de Estevão. Estevão pregou somente com palavras, mas principalmente com a vida. E na sua morte, que impacto ele causou? Né? Que impacto ele causou? Que lição ele tem nos dado? Né? Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual a aplicação pessoal que nós devemos levar nessa lição de hoje, né? Nessa quinta lição? O que ela não quer nos dar, nos ensinar? Né? 3 foram as estratégias e tentativas malignas de impedir o avanço da igreja primitiva: perseguição, infiltração e distração. Perseguição, infiltração e distração. Todas elas foram frustradas por Deus e exigem vigilância de nossa parte. Quando o inimigo quer destruir uma igreja, ele traz, primeiramente, ele se infiltra na igreja, se camufla na igreja, ele faz adeptos dentro da igreja, né? Ele persegue, há uma perseguição iminente, e assim ele tenta distrair a igreja, trazendo uma distração, para tirar a igreja do foco, tirar do propósito. Não saia do propósito de Deus. Que Deus te abençoe, né? E que no próximo domingo possamos estar aqui ministrando a palavra do Senhor na lição de número 6. A paz do Senhor e que Deus nos abençoe. Não esqueça de adquirir a sua revista.
A paz do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir agora o hino da harpa cristã de número 84, que é um dos hinos sugeridos da nossa revista. Nós temos 2 hinos, aleluia. Então vamos ouvir hino 84 da harpa. O coração, porque eu sempre sou fiel, eu fecho amor, caro leal, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele que eu sou, e onde estás também estou. Não disse ele, não já Consolador, fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. E vento após, do céu um fogo e muito furor, ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Estevão viu os céus abertos e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas fui fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Bem em rocha eterna, assim jamais o crente cai, buscai o dom celestial, vive na casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á e com fervor, e vos darei o Consolador.